rabiscado a questãozinha. Vamos fazer agora para verificar se estamos entendendo. Na página 93 do volume 8, bem nos finalmente, diga-se de passagem, do volume 8, a questãozinha falava o seguinte: na transmissão de energia elétrica das usinas até os pontos de utilização, não bastam fios e postes. Toda a rede de distribuição depende fundamentalmente dos transformadores, que ora elevam a tensão, ora a rebaixam. Nesse sobe e desce, os transformadores não só resolvem um problema econômico, como melhoram a eficiência do processo. Claro, ia perder muito mais energia se não tivesse o transformador na chegada da energia até aqui. O esquema baixo representa esquematicamente um transformador ideal, composto por dois enrolamentos primário e secundário, de fios envoltos nos braços de um quadro metálico, núcleo. E a relação entre as voltagens do primário e do secundário é dada por Vp sobre Vs, V primário sobre V secundário, igual a Np sobre Ns. Ué, parece que ficou diferente da nossa. Então tá errado, será a nossa? Não. É, né? Primeiro que eu coloquei o V secundário em cima, não foi? Inverti as duas. E peguei o V primário que estava dividido e passou? Ficou igualzinho, na verdade, né? Que eu queria saber a voltagem do secundário em função da do primário, só por isso. Ele colocou num formato diferente, mas funciona idêntico. E o desenho que ele fez foi um desenho parecido com o nosso, não tem por que a gente reproduzir. Em relação ao exposto, assinale as proposições corretas. 01. O princípio básico de funcionamento de um transformador é o fenômeno conhecido como indução eletromagnética. Quando um circuito fechado é submetido a um campo magnético variável, aparece no circuito uma corrente elétrica, cuja intensidade é proporcional às variações do fluxo magnético. E aí? Cuidado, galera. Quando tem um menos, não quer dizer que seja inversamente proporcional. Né? O menos é o oposto, né? Não é o inverso, seria 1 sobre. Concorda comigo? Então aquele menos não quer dizer que não seja diretamente proporcional, só quer dizer que os sentidos são opostos e tem a ver com a lei de Lenz. Mas o cara falou da lei de Faraday bonitinho. Quanto maior a variação do fluxo magnético com o passar do tempo, maior a voltagem. E não é o que norteia o funcionamento do transformador? Olha lá, fiozinho enrolado. Se eu não faço a corrente elétrica variar aqui para um lado e para o outro, não vai gerar campo magnético variável, e sem campo magnético variável não vai induzir corrente elétrica no secundário. Então é justamente a variação do campo magnético dentro de um circuito fechado que induz a corrente elétrica. É isso aí, indução eletromagnética. Por incrível que pareça, está tudo bonitinho. 02. No transformador, pequenas intensidades de corrente no primário podem criar grandes intensidades de fluxo magnético, o que ocasionará uma indução eletromagnética e o aparecimento de uma voltagem no secundário. Tem um erro, eu queria descobrir qual é o erro, porque está tudo bonito aqui, só tem uma pequena incoerência. No transformador, pequenas intensidades de corrente no primário podem criar grandes intensidades de fluxo magnético, o que ocasionará uma indução eletromagnética e o aparecimento de uma voltagem no secundário. Tem uma palavra, duas coisinhas que não fecham aí, o resto é tudo bonito. Uma corrente? Uma pequena corrente gera um grande fluxo magnético. Pô, cara, peraí, o campo magnético gerado por uma espira não é μ0 vezes I sobre 2R? Para gerar um grande campo magnético eu preciso de uma grande corrente. Então está tudo bonito, exceto isso. Com uma pequena corrente gerar um grande fluxo magnético, uma pequena corrente gera um pequeno fluxo magnético. Uma grande corrente gera um grande fluxo magnético. Não é a corrente que gera campo magnético, experiência de Ørsted, regra da mão direita, né? É a corrente que gera campo magnético. Como é que uma pequena corrente gera um grande campo? Não faz sentido. Isto é que é uma incoerência. 04. O transformador acima pode ser um transformador de elevação de tensão. Se ligarmos uma bateria de automóvel de 12 volts em seu primário, 48 volts, iremos obter uma tensão de 220 volts em seu secundário, com 880 volts. Cara, essa aí é uma questão, cara. O cara está empolgado, ele tem a fórmula, né?
Ele tem a fórmula, ele vai lá e usa a fórmula. Primário, quantos volts? 12. Secundário, quantos volts? 220. Igual. Número de voltas no primário? 48. Número de voltas no secundário? 880. Cara, se eu dividir por 12 aqui as partes de cima, ficaria 1 sobre 1 e 4, né? Se eu dividir por 220 ambos os lados, dá 1 e dá 4, né? 4 vezes 2, 8, 8. Dá 4 também, né? E 4 dividido por 4 é 1 é igual a 1. E aí? Pois é, aparentemente está tudo correto. Mas para que o transformador possa funcionar, tem que ser voltagem de que tipo? E a bateria do carro é corrente contínua. Lembra que eu te falei que podia botar o transformador na bateria do carro e lamber o outro lado, não ia acontecer nada? Lembra que eu falei isso? Falei ou não falei? Coloca o transformador na bateria do carro, outro lado tu lambe, não acontece nada. Nenhuma gota de choque, nenhum arrepiozinho, nada. Ou seja, o transformador só funciona para a corrente alternada. Na bateria do carro não funciona, não precisa ter calculado nada. Não precisa ter calculado nada. Eu calculei só para te mostrar que o cara às vezes calcula, dá certo e o cara vai lá e assinala bem feliz. Mas não tinha uma pegadinha. Só na tomada, na bateria do carro, a corrente é contínua, não vai funcionar para o transformador. Beleza? Eu tenho um equipamento no meu carro que chama retificador de corrente elétrica. Que o cara bota na bateria do carro e sai 220 volts do outro lado. Mas aí é outra história, cara. Tem sistemas eletrônicos lá mais avançados que permitem isso acontecer. E é barato, né? E aí é o bicho porque tu carrega tudo, né? A mulher tá indo pra balada, aí esqueceu de fazer a chapinha. Aí ela faz a chapinha no carro enquanto vai pra balada e não se estresse. Beleza? Vale a pena. 500 pila, 2.000 watts de potência. Certo? Dá pra ligar um monte de coisa no carro. Aquele ali tava no trator, tinha e botei nele. Certo? Aí também a criança, né? A criança ela fica muda. Tu liga o Xbox atrás do carro, ela fica muda a viagem inteira, não emite um barulho. Papai, chegou, tá na hora, chegou, não, ele fica o tempo inteiro mudo. É muito bom viajar, muito mais seguro. Certo? Galerinha, ó, 08. Essa 04 era a mais perigosa, eu diria, hein? Podemos usar o transformador invertido, ou seja, se o ligarmos a uma tomada em nossa residência de corrente alternada e aplicarmos uma tensão de 220 volts em seu secundário com 1000 voltas, obteremos uma tensão de 110 volts no seu primário com 500 voltas. Metade do número de voltas, metade da voltagem, não foi que a gente combinou? Não vou nem jogar na fórmula, e é corrente alternada, dessa vez está ok. 16. Ao acoplarmos um transformador a uma tomada e um aparelho elétrico, como não há contato elétrico entre os fios do enrolamento primário e secundário, o que impossibilita a passagem de corrente elétrica entre eles, não haverá transformação dos valores de corrente elétrica, somente da tensão. Pois é, cara, assim, ó, cuidado, gente. De fato, isso aqui não tem corrente passando por aqui, né? Tem campo magnético, esse fio tem que ser esmaltado ou encapado, ele não pode encostar no metal. Não tem corrente elétrica, mas a voltagem é transformada devido à corrente elétrica? Não, a voltagem é transformada devido à variação do fluxo magnético nas bobinas. E esta variação do fluxo magnético altera a voltagem, e voltagem e corrente são amigas uma da outra, né? Lembra? V igual a F vezes I, P igual a V vezes I, como uma aumenta a outra. Nós acabamos de falar sobre isso aqui, né? Ó, a voltagem aumenta, a corrente diminui, porque senão ia estar sendo gerada energia. Né? O transformador não gera, ele só transforma, aumenta uma, automaticamente, na mesma proporção, ele não gera energia, tá beleza? Então tomem cuidado com isso. O fato de não haver contato metálico não quer dizer que não passe corrente elétrica, até porque aqui não passa corrente elétrica mesmo, passa só campo magnético de um lado e do outro, né? Então cuidado. Dá vontade de dizer que é verdade, mas é um absurdo na verdade. Falso. Então, ao acoplar com o transformador, a corrente elétrica muda também, né, cara? A corrente elétrica também muda. Falso. 32. O fluxo magnético criado pelo campo magnético, que aparece quando o transformador é ligado, depende da área da seção reta do núcleo metálico. Como é que é fluxo magnético mesmo? Fluxo magnético depende da área do campo magnético e do ângulo entre eles, não é isso? Olha o que ele diz. O fluxo magnético criado pelo campo magnético
depende da área. O fluxo magnético criado pelo campo magnético depende da... Aumenta a área? Diminui a área? Faz sentido, né? Certo? Se o campo já foi definido, a área interfere sim. Então, olhando para a fórmula, fica fácil dizer que é verdade. 8 com 32, 40, mais 1, 41. Tu pode ter certeza que o gabarito mais colocado nesse ano envolvia o 04. Pode ter certeza. Para quem manjava um pouquinho, hein? Certo? Para quem não manjava, a 16 também ia ser verdadeira, ia ser uma bagunça. Mas mesmo o cara que manjava, se ele esquecesse que transformador só funciona em corrente alternada e não funciona para contínua, ele ia errar pela 04. Legal. Arrisquem ali, pessoal, ó, aquelas do Enem. Vamos ver se dá de fazer aquelas 3 primeiras do Enem da página 95. Enquanto eu me ajeito aqui, dá uma lidinha. Vamos